E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, estou aqui para fazer essa série de vídeos, essa série de tutoriais, para mostrar para vocês como que a gente faz toda a pré-produção das transmissões dos cultos para a gente fazer aí aos domingos e quartas-feiras. Então, eu dividi esses vídeos aqui em três partes. A primeira parte delas é como montar o programa de culto. Vou mostrar aqui para vocês. A segunda parte, como a partir do programa de culto a gente criou o roteiro de transmissão. E a terceira parte, como usar esse roteiro de transmissão lá dentro do Streamlabs, que é o nosso software para transmissão para o YouTube, beleza? Então vamos começar aqui com a parte do programa de culto. Vamos para a tela aqui para a gente ver. Bom, galera, a gente está aqui no Google Drive, tudo começa no Google Drive, que é onde a gente vai trabalhar com os nossos documentos, tanto do roteiro quanto do programa de culto. Eu estou aqui, provavelmente na pasta compartilhados comigo, que está um pouco diferente aqui para mim, por ser o host da pasta, mas enfim, é o que está aparecendo aqui comigo no Com Estrela. Você vai ter essas duas pastas aí, reuniões de culto e roteiros. Lembrando que você pode justamente fazer isso lá no Compartilhados comigo. Vou pegar aqui, por exemplo, a pasta Roteiros. Eu posso colocar, adicionar com estrela ou adicionar atalho ao Google Drive para aparecer aqui na pasta Meu Drive ou na pasta com estrelas separadamente aqui, como eu fiz, separando essas duas pastas, reuniões de culto e roteiros. Então a gente vai trabalhar com o programa de culto. O programa de culto faz parte do que a gente chama da nossa ata de culto, que é o documento que todas as nossas reuniões de segunda-feira, onde a gente planeja os cultos, a gente finaliza esse documento e apresenta lá, inclusive, o programa de culto e muitas outras coisas. Então a gente vai entrar aqui na pasta reuniões de culto e vai navegar aqui pela data. Obviamente, 2020, 6 de junho, está aqui a nossa última ata aqui do dia 22/6. Vai abrir o documento do Google e ele está aqui para a gente poder trabalhar em cima dele. Então aqui tem a primeira parte de avaliação dos cultos e a gente vai entrar aqui ó, na parte de planejamento dos próximos cultos. E aí a gente vai trabalhar aqui, especialmente no dia 28/6, que já dá uma base para as quartas-feiras e tudo mais. Bom, a gente tem aqui algumas informações importantes que é sempre bom acompanhar nessa hora, né? Se vai ter algum momento especial, alguma oração especial naquele domingo em específico. Os avisos que vão ter nesse domingo, as equipes, as pessoas que vão atuar nesses cultos, é muito importante acompanhar isso aqui. E, por fim, os programas de culto propriamente dito, o programa de culto de quarta-feira e o programa de culto do domingo. Bom, eu vou dar uma pincelada rapidamente aqui sobre quarta-feira, só para a gente ter uma leve noção, mas a gente vai trabalhar mais propriamente com o culto de domingo, que é mais complexo e vai dar uma base bem boa aí para o culto de quarta. Bom, basicamente o que a gente precisa entender sobre os programas de culto a dinâmica dele. O que a gente vai. Uma coisa que é comum, tanto para quartas quanto para domingos, é que a gente tem um dinamismo durante o programa. Então, o que a gente precisa garantir, e aqui, esse programa de quarta e esse de domingo do dia 22, eles estão bem padrõezinhos. Então, tá fácil da gente construir outros programas a partir deles. Esses dois programas aqui são os programas padrão. O que a gente sempre vai ter todos os domingos e quartas-feiras, caso não tenha alguma coisa diferente acontecendo. Então, você vai perceber aqui o seguinte: na quarta-feira a gente começa pré-service. Pré-service é sempre os slides automáticos que a gente deixa no Proclaim passando antes do começo dos cultos, tanto na quarta quanto no domingo, para já estar no ar lá no YouTube para as pessoas já irem se preparando e a gente também acertar qualquer questão técnica e já está lá no ar para não ter nenhum problema. A gente sempre começa com música, tanto na quarta quanto no domingo. Então aqui tem o Sal Expresso, mas ele é meio que um pré-culto, a gente vai falar sobre isso. Tem a primeira música e aí sempre uma intervenção, né, do que a gente chama de dirigente do culto, que na verdade agora nas transmissões não tem mais tanto esse papel de dirigir o culto, ele tem atuações pontuais durante o culto. Então a gente tem na quarta-feira é bem mais simples, então a gente tem uma única aparição desse dirigente, ele já faz as boas-vindas, já faz o momento de oração e já pede as ofertas. E a gente tem a segunda música, que é a música para as pessoas terem o tempo ali de ofertar. E aí a gente tem sempre aqui um vídeo antes da pregação e logo depois da pregação um bate-papo.
o bate-papo entre o pregador e tem sempre um âncora para conduzir esse bate-papo. Esse bate-papo, tudo que a gente basicamente disser aqui para o Sal Expresso, ele vai se aplicar ao bate-papo, então é bem simples. E aí tem uma outra música, música 3 aqui, antes do encerramento, e aí o cronograma bonitinho aqui para vocês. Beleza, vamos para o domingo, depois eu volto aqui para falar especificamente sobre as transições, que está até marcado de verde aqui. Vou marcar aqui também, e vai ser importante depois. Tá. O que é uma coisa muito importante, né? Primeiro vamos fazer uma navegação aqui pelo programa do culto de domingo. Então, como eu falei no começo, o pré-service e aí o Sal Expresso. O Sal Expresso, na verdade, em termos de programa, ele é meio que parte do pré-service. Ele é um contador regressivo, uma contagem regressiva antes do início do culto. Então você vai ver que tem lá no canto superior direito do vídeo 15 minutos. Então você tem os 15 minutos do Sal Expresso, que serve para as pessoas se prepararem para o culto propriamente dito, que também começa com uma música às 10 horas aí, música 1. E aí, logo depois, a gente sempre tem esse videozinho que é um vídeo de chamada com os tios do Geração Sal e do Saltinho chamando para a aula que também está lá no YouTube. E aqui a gente tem uma dinâmica um pouco diferente da quarta-feira. E aqui vai ser legal porque a gente tem umas alteraçõezinhas para fazer aqui. Esse momento de oração, então o dirigente, como eu estava falando, ele tem duas aparições aqui, nesse momento de oração e na chamada para as ofertas. Isso quando a gente tem um culto bem padronizadinho, bem certinho. Então, como eu estava falando antes, é muito importante a gente sempre garantir essa dinâmica. Eu tenho uma música, eu tenho um vídeo, eu tenho uma intervenção, e aí eu tenho outra música. Nunca duas músicas seguidas, né? As músicas vão dando o tom do nosso culto, a dinâmica do nosso culto está muito estruturada nessa divisão de músicas. Então, nas quartas-feiras, a gente tem 3 músicas e nos domingos a gente tem 4 músicas. Continuando aqui, então tem um momento de oração, e aí a gente tem essa música que o momento de oração dura 10 minutos, é um pouco mais longo, e a gente tem essa música 2 aqui. Aqui a gente vai ter a mudança que eu estava falando, olha, na verdade esse domingo vai ser mais padrão do que a gente estava planejando antes, e isso é uma coisa importante, sempre acontecem mudanças de última hora no programa, a gente tem que fazer esses ajustes meio em cima da hora. Então aqui às 10h20, e aí vai ficar bem padrão agora, porque geralmente é isso que acontece. O Pitadas da Sal, ele não fica aqui, ó. Ele fica mais aqui em cima. O que é importante aqui? Deixa eu já esclarecer isso. Bom, aqui está marcado de verde os momentos cruciais de transição, que a gente sempre coloca um vídeo, ou tenta colocar um vídeo nessas horas, porque são as mudanças mais drásticas de câmera. Então eu preciso estar muito atento a isso na construção do meu programa. Então, por exemplo, eu saio do Sal Expresso e vou para essa primeira música. Eu vou com apenas uma das câmeras. A gente vai acompanhar isso mais detalhadamente lá no roteiro, mas só para entender. Enquanto a chamada do Geração Sal e do Saltinho está acontecendo, a segunda câmera está se posicionando para o momento de oração. Então, esse vídeo aqui é crucial para eu poder mexer a câmera de lugar, né? A gente tem essa câmera, as duas câmeras são móveis, mas tem uma que fica mais móvel, que é a que faz mais detalhes, a que faz mais closes. Essa câmera, a gente sempre tem muita movimentação com ela. Então, a gente precisa desses vídeos para poder fazer essas transições. Então, até se você quiser anotar aí, é muito importante. As principais transições no domingo são sempre depois da primeira música, depois da segunda música e depois da terceira música, antes da pregação, antes da chamada para as ofertas e antes do momento de oração, porque a gente está com a câmera num lugar, tem que ir para outro. Então eu estou marcando aqui de verde para vocês verem quais são esses períodos. O que acontece? Muitas vezes vai acontecer da gente... Então, por exemplo, para o domingo o ideal são 3 vídeos. Esse vídeo depois da música 1, depois da música 2 e depois da música 3. A gente antes ia ter somente 2 vídeos para esse domingo, porque nem sempre a gente consegue produzir 3 vídeos. Porque é sempre a chamada para o Geração Sal e para o Saltinho, o Pitadas da Sal e algum vídeo de testemunho. E esse vídeo de testemunho, muitas vezes a gente não tem ele. Então, é importante a gente ter sempre esse backup aqui. Entendendo que se eu tiver apenas 2 vídeos, o Pitadas da Sal desce aqui, ó, para antes da pregação, porque essa transição é mais drástica do que essa transição aqui da música 2 para a chamada das ofertas. Então, é melhor eu ter um vídeo aqui antes da pregação
do que um vídeo aqui. Mas se eu tiver 3 vídeos é melhor, eu posso ter nos 3. Então é o que eu vou fazer aqui. O Pitadas da Sal, ele vai sair daqui, então vou recortar aqui, vou dar um Ctrl X e ele vai subir aqui para as 10h20. Bom, então eu tenho aqui, vim para o Pitadas aqui, essa chamada das ofertas vai ser o 10h25, então vou fazer essa mudança aqui, 10h25, eu tenho a chamada das ofertas, às 10h30, na verdade, eu tenho a música 3 das ofertas, e às 10h35 eu tenho o vídeo, que nesse caso aqui vai ser um vídeo do Daniel, da Doca 12, nossa Igreja Sal da Terra lá em São Paulo, Doca 12, beleza? Bom, tá aqui esse vídeo, então eu vou deixar marcadinho de verde aqui quais são as principais transições. E aí eu vou voltar lá no Code Quarta só para reforçar. Então, aqui no Code Quarta, as principais transições são depois da música 2 e depois do bate-papo. Então, que é antes. Então, sempre é bom gravar isso. Antes das pregações, tanto quarta quanto domingo, é muito bom ter um vídeo de transição, porque ele ajuda a gente a posicionar as câmeras. A pregação é a mudança mais drástica de câmera que a gente tem nos programas, então é importante estar atento a isso. E aqui, depois do bate-papo, quando vai migrar para a música 3 de encerramento, também seria muito bom ter um vídeo. E aqui você está vendo que está com esse tracejado, porque a gente não tinha um vídeo para colocar, então a gente fez na tora mesmo, que é o que a gente mais sabe fazer, as coisas assim na tora. Bom, beleza? Então é isso aí, essa é a montagem básica do nosso programa. A gente tem sempre que pensar aí nesses vídeos, intercalando. Aqui eu não terminei de arrumar o horário, então a pregação vai para 10h40. Isso aqui são horários de referência, não é uma coisa muito, não é uma ciência exata esses horários aqui, é mais para a gente ter uma noção de quanto tempo vai durar o culto e tudo mais. A gente vai aqui também, vamos aumentar mais 5 minutos do horário da pregação, 11h20, então o encerramento às 11h25. Beleza? Essa é a montagem básica do programa de culto. Qualquer dúvida, a gente vai agora fazer o processo comparativo entre o roteiro de transmissão e o programa de culto. Beleza? Valeu!